Fala cervejeiros, cervejeiras e também os futuros cervejeiros e cervejeiras. Estamos aqui em mais um vídeo para o YouTube da Serva Catarinense. Seguindo aquela nossa série, falamos no vídeo passado sobre a maturação da cerveja e aí depois da maturação a gente vai direto para o nosso invase porque está chegando a melhor hora, né, de fazer cerveja artesanal que a gente poder degustar. Mas antes disso a gente tem que ter bastante cuidado, alguns detalhes importantes aqui na parte do invase, tá? Então o vídeo de hoje é sobre como a gente vai engarrafar, esses detalhezinhos importantes que a gente precisa tomar cuidado. Então, vamos lá. E vamos falar também sobre alguns equipamentos, tá? Então, vamos lá, galera. Finalizamos a parte da maturação, fizemos o cold crash. Quem usou gelatina para dar uma clarificada já deixou decantar bem, ali uns 3 dias pelo menos de cold depois da gelatina. E aí a gente pode partir para o invase na garrafa. Tá? A gente tem outras maneiras, né? Vamos dar mais foco aqui para a galera que está iniciando, que normalmente começa usando garrafa e usando prime, né? Que é para refermentar na garrafa, mas também depois que a cerveja estiver pronta no fermentador, a gente pode mandar direto para um barril também, para quem barril, post-mix, para quem tem sistema de carbonatação forçada. Mas vamos dar foco aqui para a galera que vai usar as garrafas normal, de vidro ou PET, tá? Então, só lembrando que eu falei já lá no vídeo de fermentação, né? Para poder transferir a cerveja para a garrafa, a gente tem que ter certeza que a nossa fermentação foi concluída lá na parte de fermentação para não ter restado açúcar residual na tua cerveja. Tá? Aqui na parte do onde a gente vai engarrafar a cerveja, a gente vai para poder criar o gás na cerveja, a gente vai usar uma técnica que é chamada de priming, que é a gente usar o açúcar, açúcar comum mesmo de casa, açúcar cristal, refinado, enfim, qualquer tipo de açúcar vai servir aqui para gerar o CO2. Então a levedura, que a gente ainda tem levedura, apesar de clarificar, fazer com que essa levedura vá lá para o fundo do fermentador, a gente ainda tem levedura no líquido e essa levedura vai precisar de um pouco de açúcar para consumir dentro da garrafa e criar o gás. Tá? Então é isso que basicamente que acontece. Então a gente vai botar um pouco de açúcar agora na parte do invase para a levedura poder criar esse gás. Então por isso que é importante a gente não ter mais açúcar, a gente vai calcular, né, esse prime, então esse prime é calculado para aquela quantidade ideal de açúcar que está sendo calculado no prime, mas se a gente tiver mais açúcar da etapa anterior, a gente vai ter mais gás sendo gerado e a gente pode criar as garrafas bomba, que é super carbonatação, às vezes não chega a explodir, mas a garrafa, a hora que a gente abre, cria o gushing, que fica espumando sem parar, tu não consegue servir. Então é importante essa parte de finalizar a fermentação, tá? Então vamos lá. A gente tem, o que a gente basicamente precisa para fazer o nosso invase, né? Garrafas, obviamente, aqui eu tenho uma garrafa de vidro normal, mas a gente pode usar também garrafa PET, pode ser garrafa long neck, garrafa de 300, enfim, tanto faz. A gente precisa de um arrolhador, caso a gente vá usar garrafas de vidro, né? Dessas aqui, a gente vai precisar das tampinhas também, não coloquei aqui, mas a gente precisa de tampinhas metálicas, normal, qualquer brew shop tem para vender, super comum. Um acessório que é bem importante também, que ajuda muito, é esse tubinho de enchimento. Tá? Também é bem fácil de achar, quase todo brew shop vende, e ele tem uma válvula aqui na ponta, tá? Então quando a gente pega uma garrafa, na hora de envasar, a gente abre a torneira, né? Vai colocar a garrafa aqui e a hora que a gente encosta o tubinho, essa válvulazinha lá na ponta da garrafa, o líquido sai e a hora que a gente tira a garrafa, a válvula fecha, então não precisa ficar abrindo torneira, fechando torneira, vaza tudo no chão, enfim. Então ajuda bastante, é baratinho isso aqui, então é uma mão na roda. Mais alguns pontos importantes sobre invase de cerveja é sempre se atentar com sanitização. É muito comum a galera perder cerveja nos primeiros lotes aí, às vezes não perde o lote inteiro, mas perde 1, 2 garrafas, porque está reaproveitando muita garrafa, às vezes velha, principalmente nesse começo aí, às vezes não tem garrafa suficiente para envasar um lote inteiro, então a galera pega a garrafa às vezes velha, que amigo tem guardado há trocentos anos lá, e por mais que a gente faça uma lavagem,
e sanitize, tem algumas garrafas que ficam com uns micro-organismos que a gente até consegue ver, não são tão micro-organismos assim, eles ficam colados na parede da garrafa e é bem difícil de tirar, tá, galera? Só deixando de molho aí com cloro ou Vanish, aí às vezes eles saem e ainda assim às vezes eles não saem, tá? Então façam, um detalhe importante, sempre a gente precisa sanitizar as garrafas, mas antes de sanitizar elas precisam estar bem limpas, então façam uma conferência visual. Se vocês pegarem uma garrafa de vidro dessas, ou até as PETs, e olharem contra a luz, vocês vão conseguir ver bem por dentro a parede. Se tiver alguma coisa colada na parede ou no fundo da garrafa também é bom dar uma olhada contra a luz, que vocês conseguem ver certinho se tiver alguma coisa que não tá legal. Se não tiver a garrafa legal, não arrisca, galera. Descarta essa garrafa, pega outra. Não vale o risco aí de perder 600 ml, 1 litro, meio litro, enfim, por conta às vezes de, eu acho que dá, eu acho que não dá. Beleza? Que pode, às vezes, dar contaminação, dar gushing, dar azé da cerveja, enfim. Então tomem esse cuidado, tá? Outro ponto, um equipamento bem importante para invase, ele não é primordial, mas ele ajuda bastante, tá? É o que eles chamam de Venator, que é esse, a gente já falou na aula sobre equipamentos, acho que se eu não me engano eu apresentei ele, que é para a gente poder sanitizar as garrafas ou até lavar, se quiser eu também usar um detergente neutro para ajudar a dar uma enxaguada ali por dentro, mas eu uso bastante esse equipamento aqui com o iodo, tá? Junto com o Biofor, então a gente faz a solução, né, do Biofor, normalmente 0,8 ml de Biofor por litro de água, e aí eu coloco aqui dentro e a gente vem com a garrafa para poder sanitizar tudo, tá? Isso aqui acelera bastante o processo de invase, e aí depois eu tenho também o escorredor de garrafa, não vou botar aqui que não cabe mais nada na bancada, mas é aquele, parece uma arvorezinha de Natal ali, onde a gente consegue espetar as garrafas para deixar escorrendo, e assim a gente tem um processo aí de invase bem facilitado, ajuda bastante, tá? Antes de ter o Venator aqui, e o escorredor de garrafa era um pouquinho mais trabalhoso, isso aqui acelerou bastante meu processo, tá? Outras coisas que eu trouxe aqui, que lembrei agora que a gente pode falar, né? Comentei sobre as garrafas PET. A gente pode também invasar com garrafa PET, então a gente tem PET de 1 litro, PET de 2 litros, tem PET de 1,5 litro, de 300 ml, enfim, nos últimos anos aí o mercado explodiu de garrafa PET para cerveja especificamente, então a gente já tem várias marcas trabalhando, né, com esses growlerzinhos, com garrafas, então já está sendo bem aceito pelo mercado, inclusive. Então tá mais fácil de achar e funciona muito bem, tá? Já falamos também anteriormente, a gente tem uma questão de porosidade da garrafa PET que ela vai perder sim um pouco de carbonatação com o tempo. Então não recomendo, caso tu queira fazer uma cerveja aí para uma guarda muito grande, eu quero fazer uma cerveja para 6 meses, para 8 meses, aí é melhor realmente focar nas garrafas de vidro para garantir que ela está bem acondicionada e não vai perder muita carbonatação dentro desse processo. Tá? Um outro tipo de garrafa que dá para invasar são as garrafas de espumante, tá? Essa aqui é aquela garrafa de espumante de 375 ml. Ela é um pouco mais complicada, que precisa também comprar a rolha, que pode ser sintética ou de cortiça natural, e também precisa da gaiola, tá? Então, se não tiver o equipamento adequado para fechar isso aqui, dá bastante trabalho, dá uma dorzinha na mão. Algumas garrafas dá para ajudar com o próprio arrolhador, aqui a gente coloca, empurra a rolha para baixo, empurra a gaiola e tal, mas é um pouquinho mais trabalhoso, mas para alguns estilos específicos de guarda mais longa, ou às vezes tu quer presentear alguém, ou cervejas que precisam de uma carbonatação muito alta, essas garrafas elas aguentam muito mais pressão do que as garrafas de cerveja normal, tá? Então aqui pode usar priming de 10, 12 gramas por litro, que eu tenho certeza que elas não vão estourar, tá? Até porque elas são feitas para espumante, que trabalham com essa quantidade de CO2 mais ou menos. Outro ponto também que não falei ainda, o álcool 70, né? Eu falei do Biofor para sanitizar as garrafas, mas o álcool 70 também funciona bem. Se for, às vezes, 1, 2 garrafas só para invase, normalmente eu uso o álcool 70, é mais rápido, eu dou uma borrifada, dou uma chacoalhada na garrafa
e isso a gente já garante que está sanitizada. Mas se for para fazer um lote inteiro, vou envasar 30 litros de cerveja, aí eu acho que é muito mais simples fazer uma solução com iodo, e aí a gente consegue, fica muito mais barata a sanitização e também fica mais rápida usando o Venator, tá? Galera, sobre invase, eu acho que é basicamente isso aí. A gente passou praticamente por todos os equipamentos necessários aí para a gente invasar. Falei, esse modelo de arrolhador aqui, o meu é o mais simplesinho que tem. Hoje em dia eu praticamente não invaso mais nada com arrolhador. Eu tenho um sistema de carbonatação forçada, então ele está meio paradinho aqui. Mas tem outros tipos de arrolhadores melhores do que esse aqui, tá? Vocês podem dar uma olhada depois. Eu até posso colocar os modelinhos aqui na tela para vocês darem uma olhada. Então fica a critério de cada um e do bolso de cada um, obviamente, né? Cada um tem seu preço também. Esse aqui é um dos mais baratinhos que a gente tem no mercado, mas funciona muito bem. O meu tá aqui comigo já há uns 6 anos, mais ou menos, e tá seguindo firme e forte. No próximo vídeo, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo sobre priming e também sobre carbonatação forçada. Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui de equipamento de carbonatação forçada e também alguns cuidados que a gente tem que ter nessa linha aí. Beleza? Mas estamos chegando quase ao finalzinho dessa nossa série inicial, aí a gente está quase chegando no momento de degustar a cerveja. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo, não esquece do like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos cervejeiros e principalmente para quem quer começar a fazer cerveja. Valeu, galera, até!